Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, estamos na nossa leitura diária e a leitura de hoje nós estaremos meditando no texto de Esdras, capítulo 1 e o versículo de número 11. O tema da nossa leitura de hoje é Ordem Divina para reconstruir o templo em Jerusalém. Lembrando que estamos nos preparando para estudar a segunda lição, Avivamento no Antigo Testamento. Nessa lição nós vamos ver o avivamento na época de Moisés, na época de Samuel e também na época de Josias. É o tema da nossa leitura bíblica em classe dessa semana. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Dentro desse contexto de avivamento no Antigo Testamento, todos os dias da semana nós estamos falando de uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar desse tema que já citamos aqui, do texto bíblico de Esdras, capítulo 1 e o versículo 11. Muito obrigado pela companhia aqui durante todos os dias, durante todo o ano de 2022. Estamos começando o ano de 2023. Gratidão a Deus pela sua vida. Você que é novo por aqui, muito obrigado pela companhia também. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique atento a todas as notificações que postamos todos os dias. Vamos à leitura do texto? Esdras, capítulo 1 e o versículo de número 11. Está escrito assim: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Essa ordem foi na época de Ciro e também nessa época quem estava no poder era os medos e persas. Haviam conquistado todo o mundo antigo das mãos dos babilônicos. Quando nós estamos falando desse tempo, desse avivamento espiritual, já falamos aqui durante essa semana e a semana passada também. Todos os avivamentos que nós conhecemos na Bíblia, eles foram precedidos pela palavra de Deus. Aqui nesse caso do Antigo Testamento, na época de Moisés, o povo estava há 430 anos no Egito e Deus enviou Moisés, o grande libertador, e acharam que não iriam conseguir, mas era Deus que estava determinando aquele grande livramento. Havia um cenário de caos, havia um cenário muito complicado, tanto político quanto religioso, mas Deus levantou Moisés e através de Moisés ele deu a sua palavra e houve um grande avivamento e trouxe libertação àquele povo. Na época também de Samuel, um cenário caótico, um cenário de trevas, e Deus levanta uma criança. Na época de Josias, que é o texto da nossa lição, da nossa leitura bíblica em classe, dessa lição de número 2, Josias subiu ao trono com 8 anos e também na sua época era uma coisa terrível. Eu estou construindo essa história para dizer para vocês que na época de Josias, quando eles acharam o livro da lei e foi lido o livro da lei desde a manhã até o meio-dia, isso aconteceu também na época de Esdras, e nós lemos aqui esse texto, versículo 11 do 1º capítulo, quando eles acharam o livro da lei e leram diante do povo, houve um quebrantamento de espírito, houve um pedido de perdão a Deus, houve uma comoção, houve uma volta à palavra de Deus e eles reconheceram o seu estado de miséria e a necessidade de perdão. E é aí que começa o grande avivamento. O Antigo Testamento ele tem pelo menos 12 momentos de avivamento e reavivamento espiritual. Citamos aqui 3 hoje, no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo de Josias. Falamos também que tudo isso está no Antigo Testamento, sabemos muito bem. E é importante a gente lembrar que em todos esses momentos, algo em comum, em todos os momentos do avivamento ou de um reavivamento espiritual, foram precedidos pela palavra de Deus, por um pedido de perdão e por esse povo confessando a Deus os seus pecados. Será que não é isso que está faltando para nós gozarmos um pleno avivamento de Deus nos nossos dias atuais aqui no Brasil e até mesmo em todo o mundo? Que essa mensagem ela queime em nosso coração
e que nós nos coloquemos como assim também Esdras, Neemias e muitos outros homens do Antigo Testamento se colocaram. Eles se juntaram ao povo, reconheceram o pecado do povo, todos os nossos pecados, não é? Eles reconheceram os seus pecados da época, pediram perdão a Deus e fizeram prevalecer a palavra de Deus no meio do povo. É isso que nós precisamos. Por isso a necessidade de meditarmos continuamente na palavra de Deus, de deixar que a palavra entre em nós e faça a mudança que precisa fazer. Como já disse e encerro aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Assim está escrito em Hebreus 4, versículo 12. Que essa palavra faça mudança em nossa vida e que produza em nós e no nosso meio, no meio que nós vivemos, na igreja do Senhor, na igreja que congregamos, o verdadeiro avivamento que é produzido por ela mesma, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Voltaremos amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma leitura diária e com mais uma meditação na palavra de Deus. Até lá e um forte abraço. Fiquem todos com Deus.